Fala pessoal, eu sou o Fábio Boldrini e esse é o canal Desvendando a Fisioterapia. Conforme prometido no vídeo anterior, eu disse para vocês que falaríamos sobre avaliação geral. Então, seja você aluno de graduação ou já formado, eu tenho absoluta certeza que vai fazer muita diferença e será muito útil para a sua vida. Vamos para a aula de hoje então? Mas espera aí, tem um lembrete para vocês. Já se inscreveu no canal? Se não, fica o convite, aproveita, já aciona o sininho para você receber sempre as notificações quando sair o vídeo novo. Agora sim, pode rodar a vinheta. Bom, gente, chegou a hora então de falar sobre avaliação geral. É muito importante saber que cada área tem uma avaliação muito específica dentro da fisioterapia. Então o que eu vou trazer para vocês é o conteúdo geral, para que vocês tenham mesmo ferramentas para usar de forma prática e objetiva na hora de avaliar o seu paciente. Então vamos falar sobre o primeiro ponto da avaliação, que é a chamada anamnese. Bom, então o primeiro ponto da avaliação são os dados pessoais. Então fazemos uma coleta de dados e um ponto bem importante é saber a atividade que esse paciente realiza. Muitas vezes o quadro de dor e a lesão está relacionado assim com esse tipo de atividade. Um segundo ponto é o diagnóstico médico. Então, o paciente vem com um diagnóstico pré-determinado pelo médico. Isso também direciona o nosso tratamento. Outro ponto importante é o diagnóstico fisioterapêutico. O que significa isso? Colhemos várias informações do paciente e agora sim eu tenho muitas ferramentas e muitas informações para direcionar o tratamento dentro da fisioterapia. Outro ponto que também não pode ser esquecido é a queixa principal. A queixa principal é aquilo que mais incomoda o paciente, ou seja, eu tenho desconforto ou dor durante subida e descida de escada, eu tenho dor quando eu fico muito tempo em pé, ou seja, não é apenas o componente dor que deve ser avaliado, e sim quando dói, como dói e em que situação acaba gerando esse quadro de dor. Além disso, a história clínica é importante, ou seja, eu preciso saber como isso começou e qual foi todo o processo que desencadeou o quadro de dor ou essa lesão do paciente, ou seja, eu tenho que saber desde quando ele apresenta esse desconforto. Outra forma também dentro da avaliação que nós temos de avaliar o quadro de dor é através das escalas, da chamada escala visual analógica, em que eu tenho uma reta de 10 centímetros, sendo o ponto inicial nada de dor e o ponto máximo como o máximo de dor possível, ou a própria escala numérica, dor de 0 a 10. Também temos que questionar o paciente quanto aos medicamentos tomados, porque isso também pode interferir dentro do processo de tratamento de forma geral. Entender as doenças que o paciente apresenta antes daquela que já foi descrita também é super importante. O paciente pode ter uma hipertensão arterial descompensada, ele pode ter um marca-passo cardíaco, ou seja, coisas importantes dentro de um tratamento fisioterapêutico que podem restringir o uso de algumas ferramentas. Além disso, exame complementar faz parte da avaliação. Preciso entender como avaliar junto com o exame complementar, ou seja, o exame nem sempre direciona o tratamento, é mais uma ferramenta que nós temos para conseguir avaliar o paciente de forma geral e bem feita. Agora eu vou falar sobre exame clínico e físico. Começamos então com a inspeção, ou seja, tudo que eu consigo enxergar no paciente. Então, se ele tem inchaço, que é o famoso edema, se está vermelho, que é a famosa hiperemia, se eu tenho deformidade, se há algum desvio postural como a escoliose, se tem presença de cicatriz e qual é a coloração da cicatriz, porque isso pode interferir dentro das ferramentas que nós temos na fisioterapia, e também quanto ao uso de dispositivo de apoio, seria uma bengala, uma muleta, cadeira de rodas e assim por diante. Continuando dentro da avaliação, temos a possibilidade de mensurar o grau de força muscular através de uma escala de 0 a 5. Também temos como mensurar a quantidade de massa muscular, o chamado trofismo, que nós fazemos através da perimetria. Outro ponto avaliado também é o grau de amplitude de movimento. E aí nós utilizamos a goniometria como ferramenta para conseguir saber o grau de movimento daquela articulação. Analisamos a marcha do paciente para saber se temos disfunção na fase de apoio ou na fase de balanço, por exemplo. Também avaliamos sensibilidade. Utilizamos o estesiômetro para conseguir fazer isso, ou algumas estratégias para perceber se há uma diferença de sensibilidade, ou seja, muita ou pouca sensibilidade no local. Também temos os famosos testes especiais.
Então, testes específicos para confirmar diagnóstico. E, por fim, os famosos testes funcionais, que utilizamos diversas estratégias para entender qual é o comprometimento do paciente dentro da função. Bom, acho que ficou bem resumido, né? E ficou mais fácil para você conseguir planejar e tratar melhor o seu paciente. Para facilitar mais ainda para vocês, eu vou disponibilizar a minha ficha de avaliação e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês terem acesso. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Gostou? Então dá um like, compartilha com seus amigos e se você tiver alguma sugestão também pode deixar aqui embaixo nos comentários. E logo a gente está de volta falando sobre o tema exercícios terapêuticos. Então é isso, tamo junto!